dos que nós estamos acostumados aqui, que é esse sermão expositivo. Expositivo é quando a gente abre a Bíblia em blocos, né? Trechos maiores, e expomos a palavra de Deus, seguindo ali a sequência do texto. Temático, a gente pega um assunto e vê o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. É isso que nós vamos fazer hoje à noite. Vamos falar sobre resoluções. Resoluções, irmãos, nada mais é do que outra palavra para planos, para objetivos, para alvos, para o novo ano que se inicia. É tão bom fazer resoluções, na verdade é salutar, é muito bom fazer, tá? Isso é benéfico para nós, porque se você tem resoluções, quer dizer que você pode chegar no final do ano de 2025, se Cristo não voltar até lá, se estivermos vivos até lá, e você pode olhar para trás e medir com uma régua, e ver o quanto você avançou ou quanto você regrediu, daquilo que você almejou, daquilo que você planejou. E eu gostaria de incentivar os irmãos a fazerem resoluções, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área educacional, profissional, familiar, diversas, mas acima de tudo, na área espiritual, na sua vida com Deus, no tempo com a palavra, no tempo em oração. Então eu gostaria de incentivá-lo a fazer isso. Mas eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, pelo menos, 2 princípios da palavra de Deus que deve pautar a sua resolução, né, que deve ser base para a sua decisão e objetivo para este ano. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Em outro texto a palavra fala que a boca fala o que está cheio o coração, né? As nossas palavras são resultado daquilo que já está lá dentro, né? E com relação a planos e sonhos, todo ser humano, né, todo homem, de acordo com esse versículo, planeja as coisas, sonha, imagina, né, faz planos, resoluções, alvos, objetivos, mas quem que dá a palavra final é Deus. É Deus que permite ou não. Mas Deus é tão gracioso que Ele ouve a nossa oração, nosso clamor, e Ele muitas vezes nos concede aquilo que nós pedimos. Mas também Ele é tão gracioso que muitas vezes Ele não nos concede, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez aquilo não vai ser o melhor para nós, aquilo que almejamos. Ou talvez aquilo é bom, mas não é a hora ainda. Então seriam as 3 respostas de Deus, né? Sim, não, ou aguarde. Então, e de qualquer caso, em qualquer forma, é Deus que dá essa resposta final. Eu queria trazer esse primeiro princípio, que os planos nossos, as resoluções nossas devem ser feitas sob a liderança de Deus, sempre conscientes de que Deus é aquele que vai fechar ou abrir as portas com relação àquilo. Com isso em mente, irmãos, gostaria também de trazer outros textos que reforçam essa ideia de que Deus é aquele que dá a palavra final. E esse texto em Tiago, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 16, vai nos trazer o princípio de que os planos devem ser feitos com humildade e não presunção. Tiago, então, o capítulo está aí, né? 4, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Interessante que esse texto não está falando que é errado planejar. Não é errado planejar.
O errado é planejar sem considerar que é Deus que dá a última palavra. E isso se reflete muitas vezes na forma com que nós nos expressamos para as pessoas. Nós vamos fazer isso. E tem gente que tem a ousadia, eu já vi até comentários em filmes e tudo mais. Deus querendo ou não, eu vou fazer. Já viu essa ousadia, essa blasfêmia? Então, além de ser maligna, é blasfema, né? A ideia de não considerar o que Deus fala e que Deus permite ou não, né, algo acontecer. Então, o correto seria Deus trabalhar no coração de todos os cristãos que fazem planos no começo do ano, para o ano todo. Fazer planos símbolos, ter sonhos, fazer uma lista de desejos, né, e colocar diante de Deus e compartilhar com as pessoas, mas sempre com aquele ponto que está destacado aqui: se o Senhor quiser, se Deus quiser. Mas falar isso não porque é um hábito, às vezes você fala por hábito, né? Se Deus quiser, no fim você nem sabe o que você falou, virou um amuleto, né? Uma expressão vazia, mas pensando de fato, irmãos, se Deus quiser, isso aqui que eu estou planejando, que eu estou me preparando, vai dar certo. Então o jovem que está estudando para se formar, ele estuda para terminar, não é verdade, irmãos? Mas ele vai cedinho, acorda cedo, ele faz pega a agenda, né? Marca no ano o que ele vai fazer, quais são as tarefas, mas ele sempre considera, se Deus quiser, embaixo de cada linha, se Deus quiser, se Deus quiser. Assim também o profissional, assim também o pai, o marido, o filho, a esposa, o pastor, a ovelha, todos nós devemos fazer planos para o melhor, para progredir, para superar, para melhorar, mas se Deus quiser. Então deve ser feito com humildade, sem presunção, sem presunção. E alguém fala, mas eu sou jovem, eu vou viver muito. Quem disse? Tem pessoas enfermas e idosas que vivem muito mais do que jovens presunçosos, que esquecem de que Deus é que dá a resposta. Então, confiemos no Senhor. Se Deus quiser, faça seus planos, e se Deus quiser, vai dar certo. O segundo princípio que ajuda a fazer os planos sob a liderança de Deus está lá em Jeremias 17, versículo 5 até o versículo 8. Jeremias 17, do 5 até o 8. Esse texto foi lido hoje à noite, mas vamos repetir. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Então nós temos aqui o segundo princípio, de que os planos devem ser feitos com fé em Deus, e não com fé no homem. Com isso, irmãos, eu não quero dizer que nós devemos viver desconfiados de todo mundo, nunca confiar em ninguém. Se você vai no médico, não acredito no que ele falou. Se você vai no relojoeiro, levar o seu relógio quebrado, lá no seu ONIR, ele fala, não, eu consigo consertar, fala, duvido que ele vai fazer isso. Ou vai cortar o cabelo, fala, duvido que ele vai fazer um bom trabalho. Você vai duvidar do Assis, que tem experiência aí para dar e vender, né? Ou pessoas que são experientes no seu ramo de trabalho. Não é isso que Deus está falando, irmãos, que não devemos confiar, né? Se você vai pôr uma faxineira na sua casa, ou deixar o seu filho numa creche, você tem que confiar, não tem, irmãos? É uma confiança. Você vai sentar na cadeira, você tem que confiar que essa cadeira vai te aguentar. Isso exige fé, né, irmãos? Mas estou falando aqui, irmãos, a confiança que só a Deus é devida. Devemos confiar sim nas pessoas, com esse tipo de confiança, mas a fé que só Deus merece deve ser dada só a Deus, porque tem pessoas que dão essa fé para seres humanos, para santos, para pastores, para padres. E quando a decepção vem, a pessoa abandona tudo, porque ela depositou a fé na pessoa errada. Enquanto o texto aqui diz, né, a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no homem,
Então, bendito é o homem que confia no Senhor, versículo 7 para dizer aqui. Então, os planos que fazemos, irmãos, vamos fazer, mas não porque você confia no seu bastão, confia nas suas capacidades. É bom você confiar, você tem autoconfiança, mas isso tem um limite. Isso chega num ponto e acaba ali. Mas a confiança em Deus supera tudo isso. Amém, irmãos? Então, se Deus quiser, com humildade, mas com certeza vou confiar que Deus é que está na frente. Deus é que faz. Deus está acima de tudo, de todos, irmãos. Todos nós dependemos dele. Feliz é aquele que confia e busca a Deus e não a si mesmo. Feliz é aquele que antes de correr atrás dos especialistas, busca a Deus para depois ir atrás dos especialistas. Não tem nada de errado você ir atrás de especialistas. Mas você já orou antes? Porque tem um especialista mais especialista do que Deus? Então confie, busque a Deus, até no que é óbvio, até no que parece tão fácil, até no que é 2 mais 2 são 4, mas eu sei, não precisa nem de Deus para isso. Será que não precisa de Deus para isso? Você está fazendo as contas com que cérebro? Quem te deu esse cérebro? Não vale a pena falar, Senhor, me ajuda até no básico. E é maravilhoso vermos que até nas coisas básicas, quando você confia a Deus, Deus destrincha, faz a coisa acontecer de forma maravilhosa. Daniel, assim como os outros judeus que foram levados cativos para a Babilônia, eles estavam fazendo as tarefas que os outros sábios estavam fazendo, só que eles se destacaram. Eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios. Aqueles sábios confiavam no bastão deles. Mas Daniel confiava mais do que no bastão dele, confiava no Deus que criou. Ele temia esse Deus, e era cuidadoso em seguir os princípios desse Deus, a ponto de ficar preocupado até com as finas iguarias. E por causa de tudo isso, Deus abençoou ele 10 vezes mais. Ele foi o mestre dos magos. Nós pregamos sobre isso, foi domingo passado? Foi? Isso é prova, irmãos, de que devemos confiar 100%, totalmente, plenamente, constantemente em Deus, acima de qualquer ser humano, inclusive de nós mesmos. Façamos planos, mas com fé, com fé. Além disso, do princípio de fazer planos sob a liderança de Deus, o segundo princípio aqui que eu queria explanar, devemos fazer planos com os conselhos dos fiéis. É um outro princípio que a palavra de Deus nos descreve. E aqui, o versículo Provérbios 20, 18, leiamos o que diz lá. Eu convido você a ler comigo, tá bom? Em voz alta. Provérbios 20, 18. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Interessante que muitas vezes o cristão, ele se vê sozinho no meio da vida cristã, no meio da jornada com Deus. Mas quando ele pensa que está sozinho, Deus ele mostra para ele, você não está sozinho. Né? Eu não lembro agora o profeta que disse, Deus abriu os olhos espirituais e ele falou, está vendo, tem uma multidão de pessoas, creio que foi Elias, né? Que também não se curvaram. Então nós achamos, temos a síndrome do isolamento, né? A síndrome da solidão, que nós estamos sozinhos, sofrendo sozinhos, vivendo com Deus sozinhos. Mas irmãos, todos nós que vivemos para Deus, estamos concentrados em Deus, às vezes podemos ter essa impressão, mas não devemos entender que Ele é assim de fato. E aqui esse texto nos fala, irmãos, que os conselhos das pessoas são benéficos para nós, ou seja, nós não temos todas as respostas. Mesmo que você dobre o joelho, que você busca Deus, que você é um homem, mulher de Deus, você precisa do seu irmão e da sua irmã. Amém, irmãos? Amém. Nós podemos ser batistas independentes, mas nós somos interdependentes. Não podemos dizer assim, né? Somos totalmente dependentes de Deus, mas interdependentes de uns dos outros, dos cristãos verdadeiros, que também dependem e confiam em Deus. Então eu gostaria de dizer que os conselhos são muito importantes, são necessários para nós tomarmos decisões, fazermos planos para o ano novo. E algumas considerações sobre os conselhos, irmãos. Esses conselhos devem ser com interação e não no isolamento, como acabamos de falar. Leamos o que diz Provérbios 18, 1. Leia em voz alta. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola,
ele se insurge contra toda sabedoria. Então a tendência é nós, para não nos machucarmos, nos isolarmos cada vez mais, criarmos a nossa casca grossa, né? a nossa bolha, e ficarmos lá dentro e cultivarmos aquela autocomiseração de puxa vida, ninguém mais me entende tudo isso. Mas na vida cristã nós devemos quebrar esse orgulho, esse isolamento e falar: não, Deus está acima. E tem pessoas, mesmo que poucas, mas tem pessoas que buscam a Deus também, e eu vou com elas procurar aprender. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela é feita de pessoas, de membros, não é um só, né? Cristo é o cabeça, né? Mas ele não falou que abaixo da cabeça só tem um membro, né? Só tem um pescoço, né? Ou só tem um braço, ou um dedo. Não, membros, pessoas diferentes. E Cristo coloca dentro do corpo pessoas com dons diferentes. Por que os dons? Porque eu não consigo me satisfazer sozinho. Eu quero abençoar o meu irmão. O meu irmão deve me abençoar. E os dons são feitos para edificar uns aos outros, para que todos juntos venhamos a crescer na semelhança de Jesus. Isso só para destacar, irmãos, a importância de viver em comunidade da fé. Na pandemia, muitos sofreram porque acharam que era tão bom ficar sozinho. Eu também achei interessante, né? Uma experiência nova, não precisa ir para a igreja, né? Não precisa ter relacionamento, não precisa ter compromissos. Mas aí começou a haver problemas espirituais, problemas emocionais, problemas até físicos, por conta de que nós não fomos criados para o isolamento, nós fomos criados para a comunhão com Deus e com as pessoas. Isso foi plano de Deus, criar o ser humano interdependente. Então aquele que se isola, de acordo com Provérbios, ele faz isso no fundo, porque é um egoísmo que ele tem no coração e ele não quer ser uma bênção, não quer ser abençoado. Talvez tenha medo de ser machucado. E se insurge contra a sabedoria quem vive no isolamento. Então o ideal, irmãos, para fazer planos para o ano novo, é com interação, em comunhão com os irmãos, né? Em comunhão com as pessoas, é ouvindo, é falando, é chorando, é enxugando lágrimas, é abraçando, né? É rindo, é corrigindo um ao outro também, porque precisamos uns dos outros. Outra característica dos planos para o ano novo: os planos devem ser feitos com consideração cuidadosa e sem pressa, sem pressa. Vamos ler Lucas 14 até o versículo 28 até o 32. Lucas 14, 28 a 32. Os irmãos conseguem enxergar bem a letra aí, né? Lucas 14, 28, 32. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então aqui duas condições, né? Um construtor e um rei em batalha. Os dois deveriam sentar e fazer as contas, né? Fazer ali o inventário, né? Ver tudo que eles têm, né? Tudo que a capacidade que eles têm para ver se consegue alcançar os objetivos, as resoluções que eles teriam para aquela situação. E o texto que Jesus está falando aqui é que devemos considerar cuidadosamente antes de ingressarmos, de iniciarmos uma empreitada. Isso vale para tudo na nossa vida, irmãos, porque dá mais gasto você começar e parar do que você nem começar. Então, antes de começar, que venhamos ter compromisso de começar e terminar. Então, aqui os planos que devemos fazer devem ser
feitos de forma cuidadosa. Eu falei hoje de manhã, né, que você às vezes tem sonho de fazer uma dieta, daquelas dietas absurdas, né, que você faz aqueles exercícios que você nunca fez na vida, né? Você faz aqueles alongamentos, ou começa a comer umas coisas diferentes, ou parar de comer de uma vez, e aquilo muitas vezes não tem muito resultado, porque é muito drástico. O que Deus quer de nós é sermos fiéis no pouco, então seja consistente no pouco, Então aqui, o que o texto diz, irmãos, devemos considerar com cuidado, antes de tomarmos uma decisão para o ano novo. Ah, mas isso aqui não vai fazer falta. Se você pensa em começar já querendo parar, então nem faça. Mas se você quer fazer para terminar, leva a sério. Um pouquinho, mas leva a sério. Ah, eu vou ler minha Bíblia esse ano. Eu vou ler minha Bíblia inteira durante o ano. Ótimo, se você tem esse hábito, glória a Deus, faça isso. Alguns até já fizeram aqui, né? Já tem o hábito de ler. Ah, mas eu não consigo, eu começo a ler, eu desanimo ali no começo e depois eu não leio mais o resto do ano. Então não faça, então faça um alvo mais curto. Eu vou ler minha Bíblia todos os dias por 10 minutos. Isso é algo que podemos praticar, não é verdade? Põe para despertar ali, 10 minutos. Você não tem que ler a Bíblia toda no ano. Onde que está isso na Bíblia, esse mandamento? Leia a Bíblia toda durante o ano. Está lá em Macabeus 5. Não existe isso aí, irmãos. Mas é benéfico, né? Ler a Bíblia. Mas desde que você seja fiel no pouco, faça. E aí tem outros alvos também de servir a Deus, alvos de orar mais, alvos de vigiar a sua língua para não falar palavras que desonrem a Deus, que não edificam, alvos de ser fiel nas contribuições, alvos de ser fiel nos cultos, alvo de ir para o campo missionário. E aí está, irmãos, muitos alvos, mas consideremos com cuidado, sem pressa. Outra característica dos alvos: os planos devem ser feitos com firmeza e sem inconstância. Provérbios 15 e 22. Leiamos juntos lá. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se inspiram. Uma coisa interessante, mas eu não digo aqui que você deve deixar público tudo aquilo que você está almejando e planejando, querendo a opinião de todo mundo. Se você fizer isso, você não vai fazer nada, porque opiniões são diversas, né? Mas você tem que ser seletivo, você tem que orar e falar: Senhor, me coloca na minha vida conselheiros sábios, pessoas que vão me levar mais perto do Senhor e não longe, pessoas que não vão balançar a fé que eu tenho no Senhor, mas vão fortalecê-la. Então, irmãos, quando for fazer, faça pouco, com cuidado, mas faça com firmeza. Se você for fazer, então faz mesmo. Então eu te aconselho a não fazer planos, mas se fizer, faça e cumpra. Lembra do plano de missões? De dar para missões? E eu falei que eu ia parar de falar. Eu não vou falar muito não. Seja fiel, porque é você e Deus. E esse é um hábito que você cria de ser fiel no pouco, que vai repercutir para tudo na sua vida. Agora, se você falha no pouco, você vai falhar no muito. Então, irmãos, não faça, mas se fizer, faça e seja firme, Lembra até do Alberto falar lá, o cumprimento do Alberto: está firme igual um prego na geleia, né? Na gelatina. E, irmão, está firme, né? Devemos estar firmes, irmãos, naquilo que nós decidimos, e não sermos inconstantes. E quando você tem vários conselheiros maduros, vários, quando eu digo, não é todos, como eu disse, né, mas pessoas sábias, eles servem como prestadores de contas. Você vai prestar contas para eles, porque um dia eles vão chegar em você e falar: e aí, você conseguiu fazer? Eu gosto da ilustração aqui do meu pai. Meu pai é o tipo de pessoa que, se você chegar perto dele com um plano e você compartilhar com ele, ele não vai deixar você esquecer do seu plano. Ele vai te perguntar, todo dia que ele te ver, ele vai perguntar: e aí, você fez aquilo que você falou que ia fazer? Tem vezes que eu prefiro não ir lá, estou brincando, mas porque ele vai te cobrar. Nós precisamos de Sr. Ricardo na nossa vida assim. E se você falar que vai fazer, não minta, cumpra ou não fala. Devemos fazer com firmeza e os conselheiros vão nos ajudar. E a outra característica dos conselhos, irmãos, dos planos para o alvo, devem ser feitos com sabedoria.
e sem insensatez. As decisões que tomamos no início do ano, irmão, não são feitas só para fazer uma lista e depois compartilhar, olha quanta coisa eu quero fazer, e chega no final você não fez nada, fez pouquinha coisa. Então você deve fazer com sabedoria coisas que são honrosas, coisas que vão trazer benefícios espirituais. Versículo 14 de Provérbios 11 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então os conselhos devem ser com sabedoria, devem ser sábios. Se não for sábio, o povo vai cair. Nós estamos cansados de ver um povo cair por ouvir o que é insensatez. Isso vai no âmbito político, isso vai no âmbito educacional, vai no âmbito de relacionamentos. Pessoas que ouvem e acreditam no que é insensato, no que não é sabedoria. Mas nós precisamos tomar decisões baseadas em sabedoria. Irmãos, e a palavra de Deus é a nossa sabedoria. Ela nos orienta no que é valioso, no que é importante. Então, tome decisões baseadas na sabedoria de Deus. Tudo isso eu gostaria de deixar para os irmãos como incentivo para a sua e para a minha, para a nossa resolução. Quando precisamos consertar um carro, nós buscamos quem? Mecânico, né? Quando precisamos cuidar da nossa saúde, nós buscamos quem? Um médico. Quando nós precisamos alguém para nos ajudar na parte legal, né, nós vamos procurar um advogado, né? E quando precisamos tomar decisões importantes na vida, nós buscamos as pessoas experientes ao nosso redor. Isso é sábio. Só que eu digo, quem é o mais experiente em tudo, a quem devemos recorrer primeiramente? Obviamente, Deus. Mas será que nós temos consultado a Ele antes de tomarmos uma decisão? O conselho de Deus para nós tem feito diferença? A palavra dele tem marcado, tem moldado as nossas decisões? Não é sábio tomarmos decisões sem confiarmos em Deus e sem consultarmos a Ele. Então, concluindo, meus irmãos, queria deixar esse desafio aqui para os irmãos, né? Esses princípios valiosos da palavra de Deus. E quando você vai tomar conselho, vai tomar decisões, resoluções, que os seus planos sejam sob a liderança de Deus. Seja em humildade, confiando que Deus é que dá a palavra final. Confiando que Deus é que vai prover tudo que você precisa para cumprir aqueles alvos. E também seja aberto, né? Ouvindo as pessoas. Não seja egoísta, mas tenha os seus planos com conselhos dos fiéis. Pergunta antes de tomar decisões, especialmente se são decisões importantes na sua vida, né? Se você tem certeza na palavra de Deus, eu sei que é isso, amém. Você não precisa ficar pedindo opinião de mais ninguém. Mas tem coisas muitas vezes na nossa vida, irmãos, que Deus ele nos responde através de irmãos, através de experiência, através de orientação de pessoas que também andam com Deus e podem te ajudar. Então não vamos ser egoístas a ponto de achar que nós não precisamos disso. Vamos buscar a Deus e vamos buscar conselhos. Vamos orar nesse sentido. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem tudo para nós. É tão gostoso no início do ano, temos planos para o ano, em todas as áreas, Senhor. Mas ajuda a não sermos presunçosos, confiando em nós, com a confiança que só o Senhor merece. Ajuda a sermos seguros naquilo que o Senhor nos deu, nas capacidades que o Senhor nos deu, mas também a te buscarmos até nas coisas que parecem óbvias, para que o Senhor continue nos abençoando. Senhor, pedimos também, ajuda-nos a sermos humildes e altruístas a ponto de ouvir os conselhos ao nosso redor, dos irmãos fiéis. Que assim possamos caminhar como uma família que é humilde, confiante no Senhor e que é interdependente. Nos planos para 2025, ajuda-nos como cristãos, como pais, maridos, esposas, filhos, como teus servos. Senhor, se há alguém aqui que não aceitou Jesus como Salvador, que hoje à noite seja noite de certeza, de salvação. Em nome de Jesus, amém.